Vamos abrir aí Lucas, o Evangelho 4, capítulo 4, melhor dizendo. Talvez quando você já passou situações parecidas, porque às vezes assim, Jesus aqui ele foi expulso, mas às vezes você sabe que alguém te expulsa com o olhar, sim ou não? O olhar daquela pessoa, o olhar daquelas pessoas está dizendo para você que aquele ambiente ela não lhe quer ali. E você sente isso. Você está incomodando. Mas não se sinta fragilizado, se sinta forte. Tudo que um filho de Deus, uma filha de Deus passa é para se sentir mais forte. E não depressivo, triste, fraco. É para você se sentir mais forte. Você conhece o seu espelho. O espelho nosso é a Bíblia. Você vai na Bíblia e vê. O que foi que eu fiz aqui? Nada. O que foi que eu fiz nesse ambiente? Nada. O que foi que eu fiz para essas pessoas? Nada. E por que estão me rejeitando? Sua consciência está tranquila? Fique tranquilo. E Jesus era assim. Jesus, ele em 3 anos, ele foi expulso de alguns lugares. Ele foi ameaçado em outros lugares, até que o prenderam e o mataram. Mas ele sabia a missão dele, o que ele estava fazendo, o que ele estava passando. Em nenhum momento Jesus poderia chegar aqui. Olha no Evangelho de Lucas, isso está escrito no capítulo 4. E tem muitos capítulos adiante. Então no começo da história de Jesus, ele poderia: eu vim aqui, pai, o Senhor me mandou na terra, eu sei que eu vou morrer, mas está muito difícil. Pai, eu não vou fazer mais o que eu tenho que fazer, não. Eu estou muito chateado com o ser humano que o Senhor criou. Eu estou muito chateado com os seres humanos, com a humanidade, e eu não quero mais morrer por eles. Eu vou viver uma outra vida. Em nenhum momento Jesus teve essa crise e falou essas palavras. Nenhum momento. Então você tem que entender que ao receber Cristo e ao participar do reino de Deus, Ele vai te fortalecer de maneira tal que você mesmo não vai se conhecer. Você vai olhar assim: meu Deus, como eu estou suportando tudo isso e estou passando tudo isso. E estou aguentando. Não é você, é o Espírito de Deus que está em você. Amém? É o Espírito de Deus que está em você. Talvez você passou isso hoje no seu trabalho. Talvez você passou isso no caminho do trabalho. Talvez você teve algo essa semana, no fim de semana, e aconteceu alguma coisa com você assim, da parte de alguém que você gosta, da parte de um familiar. Mas não importa. Você tem que, Jesus reina em você. O Espírito de Deus está em você. Você tem que entender isso. Você tem que se conhecer em Cristo. O que é que eu sou em Cristo? O que é que eu sou no reino de Deus? Eu sou o quê? Eu sou um João ninguém? Ou ele morreu por mim? Ou ele ressuscitou por mim? E ele me chamou de tal lugar para eu estar aqui hoje? Então assim, Senhor Jesus, se falam de mim, falam de ti. Se olham de olhinho atravessado contra mim, estão olhando atravessado para o Senhor. Se não me querem aqui, é porque não te querem. E assim, Senhor, eu vou bater o pó da minha sandália e vou procurar um lugar onde eu seja bem recebido. E foi assim que Jesus fez. Vários lugares ele foi mal recebido, e vários lugares ele foi bem recebido. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler aqui. Então, pela virtude do Espírito, versículo 14, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Observe, diga comigo: Nazaré. Ele foi criado ali com criança, adolescente, naquela Nazaré. Dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Olha o que estava escrito no livro de Isaías que ele leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor
E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, como se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua... Leia aí comigo: em verdade vos digo que nenhum o quê? Profeta é bem recebido na sua... Quando você conhece a Bíblia e que você não é bem recebido em algum lugar, você lembra logo desse versículo. Você está entendendo por que ir à igreja, por que estudar e por que conhecer a palavra? Porque você está no metrô, onde você estiver, você vai lembrar: não, a Bíblia diz assim, assim, assim. Você não fica ali: oh, estou arrasado, vou voltar para casa arrasado, porque me rejeitaram. Se você não conhecer a Bíblia, a sua reação é humana. E a reação humana é assim. Mas a sua relação espiritual vai ser de um homem ou uma mulher de Deus, que conhece a palavra e que a palavra vai se cumprir na tua vida. Então, se Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E ele estava ali em Nazaré, a cidade que ele nasceu, foi criado, e todo mundo naquela intimidade de ver Jesus ali brincando com as crianças, ver Jesus ali adolescente saindo com o pai. Ah, quem é esse para nos ensinar? Ele veio de que família? A família dele não é rica. As pessoas olham tudo isso: ele estudou aonde? Que nível escolar ele tem para estar nos ensinando? Então Jesus já sabia que a coisa aqui ia ser séria, e foi séria. Vamos seguir o texto. Sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também no versículo 23, aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Jesus lá em Cafarnaum curou, fez muitos milagres. Nós vamos ver daqui a pouco o milagre que ele fez em Cafarnaum. E ele agora está na cidade de Nazaré. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de quê? De quê? Jesus estava pregando. E essas pessoas ficaram alegres, regozijadas, batendo palmas? Não. Raiva, ira, por ouvir o que Jesus estava falando. Presta atenção agora. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, diga comigo, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Pegaram Jesus ali, a intenção era essa: vamos levar para o cume do monte, e lá no cume do monte, o monte era próximo à cidade, nós vamos atirar ele abaixo, vamos jogar, vamos matá-lo. E Jesus rapidamente se retirou no meio da multidão, não encontraram mais ele, e ele partiu e foi para outro lugar. Então diga comigo: Jesus foi expulso de Nazaré, a cidade dele. Diga: Jesus não foi bem recebido. Jesus foi enxotado. Iam matar Jesus. Está entendendo, gente? A ira do ser humano, a raiva do ser humano. E os de perto, ele foi bem recebido em Cafarnaum, mas os da cidade dele não quiseram contar com ele. Você já viu aquela história de um estudante que sai da cidade, lá no interior, cidadezinha pequena, estudou,
venceu na vida, aí depois aparece lá como doutor, ou empresário, ou bem de vida, ou bem assalariado, com roupas diferentes de todos que ele foi criado junto, uma cultura diferente. Você acha que a cidadezinha, a rua, os parentes vão receber como? Você está entendendo? É por isso que muitas pessoas às vezes, tem um feriadão aí, tem eu vou lá no feriadão, e chega lá, não prestou a viagem. Não prestou a viagem, alguma coisa aconteceu. Você está entendendo? Pergunte à pessoa do teu salário, você está entendendo? Agora pergunte a ela, quando isso acontecer com você, você vai reagir como? Vai procurar uma farmácia, tomar um medicamento, vai chorar, vai ficar depressivo, vai se trancar no quarto escuro, eu não quero ver ninguém, me rejeitaram, eles não gostam de mim. Você vai fazer isso? Depois que você conheceu as escrituras hoje, depois que você já pode ter lido esse texto várias vezes, você está lendo de novo hoje. Qual deve ser a sua reação? Senhor, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eu não fiz nada para eles me rejeitarem. Simplesmente eu procurei um caminho, estudei, trabalhei, venci na vida. Não tomei nada de ninguém, não tomei emprestado nada deles. E eles estão me rejeitando. Vocês não sabem o que é que um pastor ouve. Eu já ouvi coisas de mãe e filha. A filha dizer, pastor, minha mãe não para de me perturbar. Minha mãe não sei o que lá, minha mãe não sei o que lá. Aí eu ouvi. No final eu digo, sua mãe tem inveja de você. Pastor? Ela morre de inveja de você. E ela saiu até meio chateada com o que eu falei, né? Talvez ela queria dizer assim, não, sua mãe tem jeito. Eu vou orar agora, chegar em casa, vocês já vão tomar um chá junto e comer uma torrada. Tempos depois ela me procurou, pastor, minha mãe falou isso e isso para fulano. E fulana veio e me contou. Uma amiga dela, alguém lá, ela falou tudo. Então assim, você vê mãe e filha, você imagine o restante. E a mãe, eu já vi mãe disputar a namorada da filha com a filha. Entendeu? Coisa séria. Então assim, você tem que estar preparado para o final dos tempos. Diga quem está ao seu lado, você tem que estar preparado para o final dos tempos. Diga assim, chega de bobagem. Você não pode ser inocente no meio de lobos que querem tragar a sua vida. E você tem que ser forte quando atacarem você. Forte. Dobrar o joelho, jejuar, orar e dizer, Senhor, me levanta, eu não vou me abater com o sorriso dos meus inimigos. Eu não vou cair porque eles querem que eu caia. Eu não vou morrer porque eles querem que eu morra. Eu não vou me endividar porque eles querem me ver quebrado. Não, Deus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu Deus. E o Senhor vai me levantar agora em nome de Jesus. Na mesma hora, seus pensamentos se enchem de serviço e de trabalho. É assim ou não é? A mente vazia. Na mesma hora você, relembra os seus propósitos. Você tem que fazer isso e não acaba, né? Vai de A a Z. E aí, porque você tem muitos projetos, muitas coisas para fazer, você sabia que é isso que incomoda as pessoas? É isso que incomoda as pessoas. Por isso você não pode contar os seus sonhos para todos. Por isso você tem que guardar seus sonhos com quem sonha com você. Você tem que contar os seus sonhos quem quer o melhor para você. Vai ficar contando. Vou contar aqui para fulano. Na mesma hora ele vai botar uma pimenta lá não sei aonde. Vai botar o teu nome dentro do congelador. Vai pegar uma foto sua na internet e detonar sua foto. Vai.
Fica aí de bobeira. A humanidade vira as costas para Deus. Só vão virar lobos, feras, de não gostar de ninguém, de querer destruição de todo mundo. Mas em você reina a salvação. Diga, em mim reina o amor. E reina a sabedoria. É a sabedoria que vai manter o teu amor, é a sabedoria que vai manter a palavra, é a sabedoria que vai manter você firme na rocha dos séculos, que é Jesus Cristo de Nazaré. A rocha dos séculos é Jesus de Nazaré. Te querem numa lama para você afundar e se sujar, mas você está na rocha. Te querem numa areia movediça para você sumir, mas você está na rocha. Amém, igreja? Em nome de Jesus, bata o pé no chão e diga, está amarrado. Tudo contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa. O meu Deus, Ele é o que é, e Ele quer que eu seja salvo. Amém? É essa sabedoria que vai evitar que você fique em frangalhos. É essa sabedoria que vai evitar que você fique fraco. É essa sabedoria que vai evitar que você responda na mesma moeda. Se você for responder na mesma moeda, você desceu de nível. Quando você desce de nível, Jesus diz assim, eu já te coloquei em cima da mesa, não quer ficar debaixo? Vá sozinho. Jesus não tem jeito a dar com quem desce de nível. Vou bater boca com aquela negrinha agora, vai. Os ditados populares, né? Ela vai ver com que, às vezes eu esqueço, ela vai ver com quantos paus se faz uma canoa, não é assim? Não desça de nível, diga quem está ao seu lado, não desça de nível. Diga assim, o meu nível é outro. Quem responde por mim é Jesus. Amém? E Ele vai responder por você. Ele vai responder. Cala a boca, fica tranquilo. Só abra a boca para orar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor? O versículo 30, ele porém passando pelo meio deles retirou-se. Aqui foi em pensamento. Jesus já sabia, querem me jogar no precipício. Ele fez assim, antes de chegar no precipício, antes de chegar lá no cume do monte, ó, ele passou no meio deles, foi se retirando. Porque são tão fraquinhos que ninguém teve a coragem de agarrar Jesus primeiro. Quem é fraco só age junto com rebelião. Diga rebelião. Diga o líder, ele anda só e com Deus. O rebelde anda em turma. Você está entendendo? Jesus ali, ó, já saiu para outro propósito. Diga, quem tem propósito, retira-se do lugar sujo, imundo, e vai para outro lugar. Amém, igreja? Quem está aprendendo? Olha só aqui agora, ó, presta atenção. Então vamos ver. Aqui foi um local terrível que Jesus foi expulso. Agora vamos ver uma outra situação. Em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Veja aí no Evangelho de Lucas capítulo 10, versículo 13 a 14. Vocês não sabem o que a gente passa. Uma vez eu estava numa sala ali, aí atendi um pastor que chegou aqui. Chegou ali, e ele era conhecido meu, viu? Há muitos anos. Aí ele disse assim, eu estou com um lugar lá não sei aonde, uma cidade, um município, e quero abrir uma igreja. E Deus me tocou no coração para eu vir aqui para você fazer isso comigo. Eu digo, pastor, não, a gente não está abrindo igreja nessa região, nem também assim, no momento. Aí ele, mas rapaz, você vai me deixar? Eu estou lhe falando, estou lhe pedindo. A igreja lá vai ser uma bênção, não sei o quê, perigadeira. Aí você sabe que você só testa as pessoas pisando no calo delas.
Você não testa ninguém com abraço. Piso no calo que você vai ver a fera. Então, assim, mesmo que eu fosse dar a resposta positiva a ele, o que é que você tem que fazer? Testar. Um grande pastor no Brasil, ele sempre, antes de consagrar pastores do ministério dele, ele escreveu isso num livro. Aí ele vai e faz aquela festa. Aí chama os pastores, chama aqueles que ele quer consagrar e chama os meninos pequenos. Aí ele encosta no menino, filho de fulano. Fulano, menino, você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico. Você não quer ser pastor? Não. Aí ele encosta em outro menino, menina. Menina, tu quer crescer, quando tu crescer, tu quer ser o quê? Eu quero ser bailarina. Eu quero ser engenheira. Ah, é? Você não quer ser pastora como seu pai? Não, não quero não. Ele já saiu dali com os nomes todos marcados, quem ele vai consagrar pastor ou não. E a criança falou a verdade. Não quer ser pastor porque o pai não dá exemplo em casa. O que é que acontece? Quando ele estava ali, eu disse, não, quero não. Não demorou 10 minutos. Isso deve ter uns 5 anos. A secretária trabalhando, né, as pessoas trabalhando aqui. Ele bateu naquela mesa que todo mundo correu e veio ver o que tinha acontecido. Pá! Na mesa de vidro assim. Eu me assustei. Jesus nos deixou uma lição. Ó, tá vendo? Eu me assustei com a batida dele de mão aberta na mesa. E a boca do que ele falou foi pior do que a batida na mesa. Sabe o que foi que ele falou? Esse império vai cair. O império era a Igreja Aliança. E se diz pastor. Se dizia. Por quê? Com 5 meses, morreu. Saiu gritando. Dali até essa porta, bateu a porta do carro aí, saiu em alta velocidade. E eu gritando, está amarrado no nome de Jesus. Essas palavras estão desfeitas em nome de Jesus. Não disse quem vai cair é você, não disse nada. Simplesmente eu repreendi o que ele falou. Agora veja, a igreja, o reino de Deus, ou pequeno ou grande, seja o que for, é de Deus. Nós estamos aqui de passagem. E aí falou desse jeito, você está entendendo? E o cara desse queria trabalhar comigo e ter uma igreja aliança numa cidade na Bahia. Já imaginou o problema que esse homem ia me dar? Está entendendo? Então assim, diga, todo mundo tem que passar na prova do teste. Poderia fazer o quê? Não, tá bom. Depois a gente conversa mais, eu vou continuar orando para que o senhor bispo resolva aí se a gente vai ou não vai. Ele mostrou logo quem ele era. Está entendendo? Então, em nome de Jesus, diga a quem está ao seu lado, faça o teste. As empresas hoje, todo mundo tira 10, 9, 10, 9. As empresas querem ver mais o teste do psicoteste. Tá cheio de gente que tira 10, 10, 10, mas doido da cabeça. Entendeu? Cheio de gente, o currículo, ó, não tem onde botar o currículo. Mas a cabeça não aguenta uma pressão. E na empresa vai ter pressão? Vai. Vai ou não vai? Tudo tem pressão. Você já acorda de manhã, tem que arrumar a casa toda antes de sair, né? Para ir trabalhar. A pressão começa quando você abre o olho. E às vezes você está dormindo e Deus está pressionando. Fazendo o quê? Acorda, vem orar. Deus de madrugada está te dando pressão. Te dá um sonho. Eu tive um sonho, um cachorro me mordendo. Jesus que deixou para você acordar e orar. A pressão vem de madrugada. Interrompe o seu sonho. Em nome de Jesus. Então diga assim, quer viver? É pressão. Quer casar? A pressão aumenta. Quer ter um filho?
a pressão aumenta. Quer ter 4? Vezes 4 a pressão aumentou. Aí você escolhe. Você escolhe, amém, igreja? É para descontrair, mas vamos lá. Olha aqui agora, ó, capítulo, nós estávamos no 4, olha o 10. O 10 agora, versículo 13. Aí, Jesus aqui diz assim, ó: ai de ti, Corazim, 10, 13. Veja só, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, observe, e em Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Jesus estava dizendo: eu passei no outro lugar, que houve muitos milagres e as pessoas não se arrependeram. E ele disse: no dia do juízo, esses lugares será o juízo pior do que nas cidades que teve muito menos milagres e as pessoas receberam a ele como Senhor. O intuito dos milagres, o milagre passa, sim ou não? Aquele corpo que foi curado vai morrer. O que não passa é o reino de Deus. Então Jesus estava dizendo assim, ó: muitos milagres foram feitos naquela cidade e aquela cidade não se arrependeu. O arrependimento e a salvação é muito maior do que os milagres. Claro que os milagres a gente fica satisfeito, feliz em você orar por uma pessoa, a pessoa ser curada, orar por uma pessoa, a família ser restaurada, orar por outro, o casamento ser restaurado. Mas o fundamento de tudo é, diga comigo, salvação. Amém, igreja? Então aqui, ó, Jesus falou desse jeito: portanto, para Tiro e Sidom no 14, haverá menos rigor no dia do juízo que para vós. E tu, Cafarnaum, será levantado até o céu, até o inferno serás abatida. Diga misericórdia. Agora observe essa cidade aqui chamada Cafarnaum, que Jesus falou sobre isso. Ele fez muitos milagres naquele lugar, inclusive um que você vai ver agora, Lucas 4, volte aí em Lucas 4. No versículo 38, e você vai ver aqui um milagre que Jesus fez nessa cidade de Cafarnaum. Ora, 4:38, levantando Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Pedro, o apóstolo Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então observe que houve muita cura naquela cidade. Mas o que eu quero dizer aqui: na casa que Jesus entrou, houve um milagre. Você quer que Jesus entre na sua casa? Você quer que Jesus entre nas casas da sua família? Suas famílias de longe e de perto. Então, os milagres começam quando permitimos que Jesus entre no nosso lar. Lares que convidam Jesus experimentam cura e transformação. Nem sempre o problema está exposto, mas Jesus vê o que precisa ser tocado. Nem todos os problemas da família estão expostos. Você sabe que muitas vezes tem coisas ocultas, que você mesmo diz assim: eu não entendo meu pai, eu não entendo meu filho, eu não entendo meu primo, eu não entendo minha família. Você não entende aquela pessoa. Você não entende, você não compreende, porque os problemas estão, diga comigo, ocultos. Mas Jesus, ele toca exatamente no problema oculto. Ele toca justamente do que onde seus olhos não veem, é onde Jesus vai tocar. Olha aí, isso é que é o processo de transformação total. O que você não vê, Jesus vê. E Jesus vai tocar exatamente no que está oculto e escondido. Mas ele toca para quê? Para resolver. Ele toca para quê? Para abençoar. Amém? Portanto, diga assim: Senhor, eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito. Eu quero ser conduzido pelo Teu poder. Porque o Senhor vê onde eu não vejo. Amém, igreja?
Jesus cura e restaura. Olha o versículo 39. Ele inclinou-se para ela, ela devia estar deitada na cama, repreendeu a febre e esta deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. Olha só, Jesus não é criança. Jesus disse: eu estou cansado, estou com fome e a mulher da casa está doente. Eu vou orar, ela vai ser curada, ela vai levantar, vai fazer aí um chá, vai fazer um jantar. E logo ela serviu a Pedro e serviu a Jesus. Então Jesus, ele vai curar sua família, ele vai curar sua casa, para que todos sejam fortes em quem? Nele. Não vai ser um forte na droga, o outro forte na religião, outra religião, o outro forte em outro lugar. Não, toda a sua família e sua casa precisam ser fortes. Por quê? Quando a gente sai da casa da família, muita gente diz assim: eu não detesto minha casa, eu me sinto mal em minha casa, eu prefiro o meu trabalho do que em casa. Está errado, porque lá fora é chumbo grosso. Se na família é ruim, lá fora vai ser pior. E as pessoas se enganam com isso. Acha que nada, meus amigos é fulano do bar, meus amigos é fulano da outra rua, meus amigos é o pessoal do baba, meus amigos é o pessoal lá da fábrica que eu trabalho. Não, não é assim. Sua família tem que estar edificada, forte, porque Deus fez laços entre vocês. Laços sanguíneos, laços familiares. Ah, eu nasci nesse lugar, não devia ter nascido nessa carne e nessa família. E agora não tem jeito. Você nasceu aí, você nasceu nessa casa, você nasceu nessa família. O que é que você tem que querer? Deus vai restaurar minha casa e minha família. Amém, igreja? E são laços que não acabam nunca. Nunca. A pessoa vai, eu vou para outro lugar reconstruir minha vida, mas o laço continua dentro dela. O coração está dentro dela. Então, você tem que transformar, diga, a minha casa tem que ser a casa que Jesus entre e faça milagres. A minha casa tem que ser um altar de Deus. Diga, tem que ter oração, tem que ter palavra, tem que ter testemunho, tem que ter atitude dentro da minha casa, em nome de Jesus. Amém? O papel que você tem que fazer de filho, de marido, de esposa, você vai fazer com Jesus. Esse papel. Não queira fazer esse papel sozinho, que você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar algum. Mas com Deus você vai conseguir. É fácil? Não. É difícil, mas você vai alcançar. Até porque nada fácil presta. Não é? Tem que ser difícil, aquela dificuldade, para você parar, respirar e dizer: eu venci. Eu consegui. Batalhemos aqui na minha casa e nós vencemos. Não é fácil. Na casa de meu pai ia ter o quê? Morte entre eu e ele. Era para ter tido isso. Terminou que meu pai morreu salvo. Eu hoje sou um pastor. Minha mãe é uma pastora, mulher de Deus. E a gente, toda a casa foi restaurada. E teve tiro dentro da minha casa. Não foi só briga, xingamentos. Foi tiro. Meu pai atirou para matar minha mãe dentro da minha casa. Dentro da casa dele, que eu tinha 17 anos. Então olha o que teve dentro dessa casa. Ódio entre filho e pai. Entre pai e filho. Porque meu pai estava a ponto de matar minha mãe, como tentou. Cheio de mulher na rua. E nenhum filho fica a favor disso. Vendo a mãe sofrer dentro de casa. Todos os filhos vão ficar o quê? Defendendo a mãe. Defendendo a vítima. Que está sendo traída. E com isso meu pai não suportou ver os filhos contra ele. E a coisa foi feia. Mas aí Jesus chegou e resolveu. Mostrou as coisas ocultas. E meu pai morreu em maio do ano 2000, salvo na presença de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Então Jesus, ele chegou aqui, a cura foi completa, física, emocional e espiritual. Ele repreendeu o mal, o resultado foi imediato. A família não apenas vê o milagre, mas vive o milagre. E no versículo 39b, diz assim no finalzinho: ela levantando-se logo servia-os. Aí a cura gera um propósito. Diga quem está ao seu lado: a cura gera um propósito. E gerou um propósito aqui muito forte. A sogra de Pedro se levanta, começa a servir. Os lares curados servem a Deus com gratidão. Uma família restaurada se torna testemunho para outras. Então ela ali começou a servir. Imediatamente ela foi curada e começou a servir. Servir a quem? Ao Senhor Jesus.
Serviu a quem? Ao filho, ao genro dela, Pedro, que depois virou o apóstolo Pedro, onde a igreja começou. Então, o propósito de Jesus naquela casa foi muito forte. Ali não foi só vou curar essa febre aqui, não. Curou a febre daquela mulher, o evangelho chegou lá, Pedro vai com ele, Pedro não fica mais pescador, e Pedro se torna um apóstolo e começa agora a pregar o evangelho, curar e libertar como Jesus fazia. E a igreja começou naquele momento. Então, em nome de Jesus, a cura do Senhor na tua casa tem um propósito. Não é só curar por curar. A cura da tua família tem um propósito. Diga, a cura da minha família tem um propósito. A cura da minha casa tem um propósito. Amém, igreja?